Importante para que nós possamos estar firmes em Efésios no capítulo 6. Toda a igreja conhece. Lesse comigo e guardasse essa palavra esta noite com vocês. Glória a Deus. Efésios, todos acharam? Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 18. Quem achou? Amém? Aleluia! E portanto, pode ler comigo, irmãos. E portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficai firmes. amém, 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 amém. Aleluia! Irmão, que armadura nós temos para lutar contra isso? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus. Que armadura nós temos para resistir os dias maus? Nós vigiamos para resistir esses dias. Nós oramos e vigiamos para que esse dia mau venha nos atrapalhar. Somos soldados preparados para isso. Nós precisamos ter preparo. Precisamos ter preparo. Uma certa vez eu estava num culto caseiro, mais ou menos 30 pessoas, viu, irmãos? Eu estava num culto caseiro e nesse dia eu tinha 20 anos de idade. E de repente um sujeito apareceu na porta com uma foice de cortar bananeira na porta. E o pregador que estava pregando hoje, ele está na glória. Ele era o segundo pastor da igreja. Ele estava pregando esse culto na casa dele, numa sala grande. E o inimigo pintou na porta com a foice armada e foi em direção ao culto. E falou: se você prosseguir com essa palavra, eu te mato. E quando ele ouviu aquele homem, a igreja em oração baixou a cabeça e vigiou. E todos que estavam ali clamaram a Deus: o sangue de Jesus tem poder que repreenda Satanás. E no momento eu vi quando ele ficou com aquela foice erguida lá para cima, tremendo, ele perdia sua mão. E ele não conseguia mais segurar suas mãos, aquela foice caía sobre o chão. E ele voltou chorando e se converteu aos pés de Cristo. Ele sabe que Cristo é o poder, Cristo é o forte, Cristo é o valoroso. Mas para isso nós temos que ter as armaduras de Deus. Aleluia. Versículo 14: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e as vestes e as vestiduras e a couraça da justiça. A couraça da justiça está sempre sobre os nossos ombros. Aleluia. No momento de perigos. O calçado dos pés da preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Porque ele tem dados inflamados, meus irmãos. Eles têm seta inflamada, como a seta de Saul. Davi orava na frente de Saul e cantava os seus louvores com a sua harpa, tangendo a sua harpa. Mas ele estava vigiando Saul. Ele sabia que em Saul existia uma covardia, existia uma falsidade. Mas Davi também sabia. E se ele não vigiasse, ele teria sido acertado com aquela seta. E no momento em que ele puxava a seta, Davi se desviou e a seta passou para perguntar para Deus. Então nós temos que estar firmes contra os dados inflamados do maligno. Porque senão, meus amados irmãos, de repente nós estamos com a igreja cheia de dados do maligno e nós não temos ferramenta para isso. Nós temos que ter essas ferramentas. O calçado dos pés da preparação do Evangelho da Paz. E tomando sobretudo o escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Quantas pessoas que se deparam com o maligno e ele não tem uma preparação da palavra de Deus. Ele não tem nenhum versículo decorado para debater contra o inimigo. O inimigo chega em você e pergunta: por que você é crente? E você não sabe responder porque você não tem uma ferramenta. Você está sem orar, está sem vigiar, está sem ferramenta. Nós precisamos de ferramentas. Ninguém luta sem ferramenta, meu irmão. E orando em todo tempo. Aleluia. Se você tem essa preparação, nunca você vai servir ao mundo e nunca você vai ter os seus olhos vazados, como Sansão, e nunca vai ter a sua morte como aquele homem que pregava o Evangelho e deixou de pregar. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer aos irmãos pela confiança dos irmãos na minha vida, para comigo, e eu pretendo congregar com os irmãos até o Senhor levar comigo. Glória a Deus. As suas orações valeram. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.